Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de geografia agora do 9º ano. Forte abraço a todos vocês, vamos que vamos, que o caminho é longo, mas a vitória é certa. Ok pessoal? Recursos hídricos da Índia, poluição e suas consequências para a sociedade e o meio ambiente. Pessoal, prosseguindo, a gente vai começar a observar, pessoal, a importância, qual é a importância aí de recursos hídricos ao longo da humanidade. Se a gente observar naquelas aulas antigas, logo no início do nosso início dos anos finais aí do ensino fundamental, lá no 6º ano, a gente vai observar que as primeiras civilizações elas vão se formar justamente próximos a grandes rios. Serão as civilizações fluviais, que vão depender da água para poder se instalar, sobreviver, se desenvolverem, né? E a gente vê aqui exemplos como, por exemplo, o Egito, próximo ao rio Nilo, né? As sociedades da Mesopotâmia, próximas ali ao rio Tigre e Eufrates, o rio Azul e Amarelo também na China, e o rio Indo e o rio Ganges aqui também na Índia. Vai se desenvolver importantes civilizações aí nas proximidades desse rio, né? Esse rio, o rio Indo, por exemplo, vai se formar importantes civilizações, e no rio Ganges, importantes civilizações irão se desenvolver ali às margens desse rio. Então, a água é um recurso natural da natureza, correto? Porém, ela não é inesgotável. Por que ela não é inesgotável? Embora ela seja presente em certa quantidade na natureza, porém, o maltrato dela, a poluição dela, o uso incorreto dela por pessoas, por indústrias, fábricas, por agricultores também, ela vai causar um desgaste, né? Uma poluição e levando ela ao não aproveitamento dos seus recursos naturais. Beleza, pessoal? Dos seus recursos desejados. Então, olha só, para a gente ilustrar, a gente tem aqui uma parte da Índia, correto? E aonde se localizam esses importantes rios, tanto o rio Indo como o rio Ganges, né? Que é considerado sagrado aí para a população indiana. Então esses rios aí, principalmente o Ganges, é considerado sagrado. Contudo, mesmo sendo responsável pelo abastecimento de 400 milhões de pessoas, ele está sendo bastante destruído, bastante degradado, poluído, mal conservado e levando a uma série de problemas sociais, ambientais e econômicos. Porque para poder fazer a despoluição desse rio vai custar muito dinheiro, e mesmo a Índia, lembrando que a Índia faz parte do BRICS, né? daquelas 5 potências, daquelas 5 potências econômicas, países emergentes que estão crescendo nos últimos tempos, que não é um bloco econômico, mas sim uma associação de países, né? Que é Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia. A Índia faz parte do BRICS, ela tem um certo crescimento econômico, porém esse crescimento econômico pode ser afetado amanhã ou depois para tentar resgatar todo esse desgaste, toda essa destruição do meio ambiente, como por exemplo a despoluição dos rios. Ok, pessoal? Então vamos lá. As grandes civilizações sempre se desenvolveram em áreas próximas a lagos, nascentes e leito dos rios. A exemplo da civilização indiana, que se formou às margens do rio Indo, no Paquistão, ali nessa região, fazia parte da Índia também, e se expandiu principalmente aos arredores do rio Ganges. Para o hinduísmo, religião praticada pela maior parte dos indianos, a água desempenha um papel de purificação e 7 dos seus rios são considerados sagrados, sendo o Ganges o mais importante deles, que é justamente esse aqui. Então, olha só, pessoal, além da água dos rios serem uns recursos importantes para a manutenção da vida, para a alimentação, para poder desenvolvimento da alimentação, da agricultura, de saciar a sede tanto das pessoas dos animais, para manter a higiene e tudo mais, ela é também considerado sagrado para muitas religiões, inclusive a religião
indiana também, ela é considerada sagrada. Por exemplo disso, para os cristãos, né, para nós cristãos, o batismo é justamente executado com o quê? Com a água. A água vai servir como o quê? Como um purificador, ela vai purificar, ela vai lavar o seu corpo, a sua mente, a sua alma e transformar você numa nova pessoa, né? É assim, a partir do batismo que nós pensamos. E não fica diferente o pensamento da sociedade hindu também, da sociedade indiana também, não fica diferente o pensamento de boa parte da sociedade indiana do hindu. Beleza, pessoal? Prosseguindo, deu para a gente entender a importância da água, né? E aí a gente tem alguns problemas que a gente observa aí na água da Índia, né? Alguns problemas socioambientais. A gente observa a necessidade que existe da população nesse líquido precioso e a importância que está sendo, a mal importância que está sendo dada justamente na preservação. Olha só, o crescimento demográfico da Índia está aumentando o estresse hídrico do país. Um estresse na questão da água, na necessidade da água. A população da Índia era de 371,8 milhões de habitantes. Só lembrando, hoje, em 2020, nós estamos estimados em 210 milhões de habitantes. Nos anos de 1950, a população da Índia já era 371,8 milhões de habitantes. Bem mais do que os nossos 210 milhões de hoje. Ok, pessoal? 70 anos atrás, vamos dizer assim. E chegou a 1,224 bilhões em 2010. Hoje, a Índia já está próxima da China, com tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes a Índia tem hoje. Bom, a Índia está enfrentando uma crise de água potável, pois tem apenas 4% de água doce do mundo, mais 16% de toda a população global. O que quer dizer isso aí? Essas previsões, pessoal, esses números que nós temos aí da população da Índia, a tendência dela é aumentar. Existem números aí que vão chegar a 2 bilhões aí no final desse século. 2 bilhões de habitantes no final do século 21, teremos aí a população da Índia. Se isso não for reduzido por conta da falta desses recursos naturais, como por exemplo o recurso da água. Ok, pessoal? Então olha só, mesmo assim, a Índia, a nível global, a nível mundial, ela possui apenas 4% de toda a água do planeta. E uma população estimada em 16% da população mundial. Deu para pegar essa ideia? Ou seja, ela tem pouca água para alimentar uma grande quantidade de pessoas. Isso aí causa sérios problemas sociais. Olha só, a falta de água potável tem afetado a saúde dos indianos de todas as idades. A legislação ambiental, o que leva a isso? Qual o motivo que leva a esse desgaste da água? Qual o motivo que leva à degradação desse importante recurso hídrico, a água, né? Então, legislação ambiental fraca é um dos motivos que a gente pode observar, ou até inexistente de alguns casos, ou às vezes você não tem leis de proteção que vai defender, que vai manter a preservação de determinados locais, lagos, nascentes, rios, ou até uma inexistência dela, ou a falta ou a inexistência dela fraca para determinados combates a essa situação. O desenvolvimento urbano acelerado é um motivo também, ou seja, o crescimento das cidades que vão invadindo, que vão buscando esses recursos naturais, a água, certo? Vai afetando também o consumo dela. E a falta de conscientização da população sobre os perigos são apontados como as causas da grave poluição dos recursos hídricos da Índia. Ou seja, a conscientização das pessoas também. Isso é o que mais a gente observa por aí. Vou dar um exemplo aqui que a gente pode observar, fugindo do assunto e voltando ao mesmo tempo. A nossa cidade, ela é uma cidade que, até alguns casos, ela é bastante suja. Por quê? Por conta da própria população. Muitas vezes nós vemos a própria população não respeitando os locais e os dias de coleta de lixo, colocando o lixo ali a céu aberto em todo momento, em toda hora. Isso não pode. Essa falta de conscientização a gente pode observar aí, que também é um dos problemas não só local,
nacional, regional, mas também mundial. A falta de conscientização das pessoas. Aí, voltando para o nosso assunto, para o nosso tema, a gente observa que a falta de conscientização da população, que vai jogar lixo, vai contaminar as águas dos rios, vai fazer do rio um depósito de sujeira de lixo, vai também agravando a situação da falta de água. Porque se você joga lixo ali naquele rio, consequentemente ele vai se contaminar e consequentemente essa contaminação volta para o ser humano, para as pessoas, para a população. Beleza? Prosseguindo, pessoal, vamos adiante. E aí a gente tem alguns casos, né? Isso aqui, pessoal, eu achei muito interessante. Esse cidadão aqui, dá para identificar aí, Rubens, esse cidadão aqui? Isso, exatamente, aí um suíno, um porcozinho, né? Isso aqui a gente vê quando a gente habitava, né? Quando a gente morava lá em Toritama, né, Rubens? De vez em quando a gente dava de cara com um cidadão desse. E aqui também, se você observar, em algumas localidades aqui do nosso município, a gente encontra ainda uma galerinha dessa daqui. Já visse algum desses aqui? Pronto, exatamente. Ali a gente observa também a presença dessa galera aí, dessa rapaziada aí também. Bem à vontade, ó, bem tranquilo, bem sossegado. Isso aí não é só aqui também, na nossa cidade, em cidades vizinhas como a gente também, ali em Toritão, mas isso aqui em outros locais. Isso é falta de consciência, de preservação ambiental e tudo mais, né? E o local desses habitantes aqui deve ser em outro local, até mesmo porque a contaminação que eles estão adquirindo aqui por consumir esse lixo aqui, vai passar consequentemente para o ser humano. Beleza? Então nós temos os exemplos aí de regiões, cidades, localidades lá da Índia que estão sofrendo com despejo de lixo contaminado, de lixo tóxico nas suas águas, né? Nos seus recursos hídricos, né? E aí a gente tem um exemplo aí do lago que volta e meia está pegando fogo lá na Índia, que volta e meia, numa região da Índia, volta e meia ele começa a se incendiar. Já teve períodos ali que ela passou horas e horas pegando fogo ali, aumentando o nível de poluição ali na atmosfera e tudo mais. Beleza? Causado por conta de quê? Por conta da poluição promovida por fábricas e tudo mais, né? Então vamos lá. Bangalore ganhou fama no mundo como o Vale do Silício da Índia. Um pesadelo ambiental, no entanto, tem incinerado a imagem positiva da capital do estado de Karnataka, sul da Índia. Seu principal lago pega fogo de tempos em tempos. Observe direitinho, nessa região, nessa capital, nessa cidade, começa a pegar fogo no lago. Observe só como é que é a ideia. Na noite de 16 de fevereiro, moradores da região sudeste da cidade testemunharam o fenômeno do fogo na água. Grandes nuvens de fumaça subiram ao céu. Elas vinham de Belândur, o maior lago de Bangalore, que neste dia pegou fogo por 12 horas. A Belândur, o maior dos 194 lagos de Bangalore, transformou-se nos últimos anos em um esgoto incandescente. Um depósito de lixo e de substâncias inflamáveis. Hoje, 450 milhões de litros de esgoto por dia fluem para Belândur. Disso, menos da metade é tratado. É lixo de hospital, de indústria e das casas também. Então observe direitinho. Observe a quantidade, 450 milhões de litros de esgoto por dia é jogado ali. Além dos lixos o quê? Hospitalar, das casas e tudo mais. Então, esse nível, essa quantidade de depósito, de substância, de lixo e tudo mais, causa o quê? A degradação dessa importante fonte aí, natural, que é justamente a água, né? Então, vai causando problemas aí, isso aí, consequentemente, leva até esses problemas até a população. Beleza? Então, esse é um exemplo de uma região, de uma área, de um lago ali, da região, de uma das regiões, de uma das cidades da Índia, né, de um dos lagos da Índia, que causa esses problemas. Beleza, pessoal? Prosseguindo, continuando. E aí outro também, outro impacto ambiental que vai ser causado aí pela poluição das águas, beleza? Esses cães aí, azulados, né? Cães azulados que vão ser
visitantes que vão visitar, vão se banhar em determinados locais, determinados rios e vão adquirir essa coloração aí, justamente por conta da contaminação desses locais, né? Cães azuis em Mumbai, na Índia. Cães adquiriram cor azulada devido a frequentarem o rio Kassad em Mumbai, Índia. Na região, há mais de 970 indústrias que despejam dejetos sem nenhum tratamento no rio. Ao entrarem em Kassad, os cães adquirem a tonalidade azul. Beleza, pessoal? Então, essas 970 indústrias que vão despejar esses seus dejetos, esses seus rejeitos no rio, vão poluindo. E muitas vezes esses dejetos, a maioria das vezes, esses dejetos, esses rejeitos, eles não têm tratamento adequado para poder entrar, para poder ser despejado nesse rio, contaminando não só os animais, mas também a própria população. Beleza, pessoal? Então, mais um exemplo aí que a gente observa aí em Mumbai, na Índia, ok? Prosseguindo. Outro aqui, isso aqui é o rio Ganges, né? A gente observa também ali as margens do rio Ganges. Observa que é próxima a áreas urbanas também. A gente observa aqui uma ponte e nas proximidades das áreas urbanas nós observamos também a poluição da água, né? Esse lodo, esse esgoto aí que é despejado justamente nas proximidades do rio, que é aquele rio considerado sagrado para a população hindu, que vai ali se banhar, se purificar nas suas águas. Beleza, pessoal? Então, olha só, as águas do rio Ganges, na Índia, nascem cristalinas no alto dos Himalaias, a cordilheira do Himalaia, aquele conjunto de montanhas ali no Himalaia. O derretimento dela vai levando ali o curso dessa água, do rio Ganges. Mas a poluição e o uso excessivo as transformam em lodo tóxico na sua longa jornada por cidades em expansão e centros industriais. Milhões de habitantes, devotos e peregrinos que buscam a purificação espiritual por meio de rituais e cerimônias fúnebres em suas margens contribuem para a degradação. Não só as indústrias, não só as cidades, mas também aqueles milhões de pessoas que vão ali fazer os seus rituais. Existe, né? Se eu não estou enganado, um ritual que eles deixam o corpo do defunto, né, nas águas para serem ali levadas pelas águas do rio e tudo mais. Isso aí também causa a contaminação, né? A decomposição desses cadáveres, dessas pessoas, ela vai causar também a decomposição aí do rio, né? Então, contribuem para a degradação aí desse rio também. Sagrado para os hindus e responsável por abastecer 400 milhões de indianos, o Mãe Ganga está morrendo, mesmo depois de décadas de tentativas de salvá-lo. O governo do primeiro-ministro Narendra Modi luta para cumprir o plano de limpeza do Ganges, estimado em 3 bilhões de dólares, mas até agora o resultado é trágico. Então, olha só, aquilo que a gente falou, o processo industrial, crescimento econômico, crescimento demográfico, ou seja, crescimento da população, né? E o não controle, aquelas leis ambientais fragilizadas ou inexistentes, vão causando o quê? Uma poluição, uma degradação do meio ambiente, uma poluição, uma degradação de um recurso tão importante e necessário que é justamente a água, né? Os recursos hídricos, levando ao quê? A problemas econômicos, a prejuízos econômicos. 3 bilhões e ainda sem sucesso e ainda com resultados trágicos. Beleza, pessoal? Eu acredito que a gente fica por aqui. Deu para a gente entender a noção aí da importância dos recursos hídricos, que ela não é só importante aqui, mas em todo o mundo, em todos os países também temos esse processo aí, essa questão, esses problemas de recursos hídricos. Só lembrando, o Brasil ele tem 12%, se eu não estou enganado, 12% de recursos hídricos aí para abastecer, acho que 4% da população, 6% da população mundial que está presente no nosso território, que são os brasileiros, ok? Beleza, pessoal, conhecendo o exercício da semana passada. Qual é a população nativa da Austrália que possuía aproximadamente 750 mil indivíduos, subdivididos em 500 grupos e com cerca de 300 dialetos diferentes? Os aborígenes australianos.
Segunda questão, qual é a população pertencente à comunidade que vivem em área de colinas e selva? É estimado que exista 1,8 milhões deles espalhados por áreas montanhosas e de planícies, pequenas partes, na região de Orissa, na Índia. Os Dongra Kundi, né, Rubens? Dongra Kundi, né? Onde eu fui buscar esse Dongra Kundi? Uns estudos que a gente está preparando para vocês. Beleza? Terceira questão, quais são os povos nativos da Nova Zelândia? Os Maoris ou Maoris. Ok, pessoal? Prosseguindo, exercícios dessa aulinha para a próxima semaninha. Vamos lá. Legislação ambiental fraca ou inexistente em alguns casos. O desenvolvimento urbano acelerado e a falta de conscientização da população sobre os perigos são apontados como as causas da grave poluição dos recursos hídricos na Índia. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? E aí? Segunda questão, por que os cães estão ficando azuis em Mumbai? Terceira questão, a Índia está enfrentando uma crise de água potável, pois tem apenas 16% da água doce do mundo, mas 4% da população global. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Dê uma olhadinha lá, você vai saber, certo? Questão 4. Na noite de 16 de fevereiro, moradores da região sudeste da cidade testemunharam o fenômeno do fogo na água. Tal fenômeno ocorreu em qual local, em qual cidade? Beleza, pessoal? Fica essa mensagem pra gente. Sem lutas não há vitórias e sem persistência não haverá sucesso. Nossos referenciais, um forte abraço a todos vocês. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, despertado, estimulado o desejo de você buscar mais sobre esses assuntos. Um forte abraço e até a nossa próxima semana, próxima aula. Valeu!